Bom dia, caros alunos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Estamos nas atividades da terceira semana do mês de junho, na nossa disciplina de Matemática 1. Na agenda de hoje, iremos fazer a correção da atividade das páginas 116 e 117 e iremos ver o conteúdo de ideias de frações. E a atividade da aula de hoje está nas páginas 163, 164 e 165. Iremos fazer a correção da questão 1, que se encontra na página 116 do módulo 2. A primeira questão pede para classificar cada um dos números em primo ou composto. Lembrando que o número primo é aquele número que só tem dois divisores naturais, que é o 1 e ele mesmo. Só existe um número primo par, que é o número 2. Os demais números primos são ímpares. Lembrando que o número 1, ele nem é primo e nem é composto. Os números que têm mais de dois divisores naturais são classificados como números compostos. Então, na lista de números que está nesta página, temos os seguintes números primos. O número 23, que só dá para dividir por 1 e ele mesmo. O número 79, que só é possível dividi-lo por 1 e por ele mesmo. O número 67. Os demais números são compostos. O número 10 é divisível por 1, por 2, por 5 e por ele mesmo. Como ele tem mais de dois divisores naturais, então ele é classificado como número composto. O número 15, que é divisível por 1, por 3, por 5 e por ele mesmo. O número 49, que é divisível por 1, por 7 e por ele mesmo. E o número 87. O número 100 também é um número composto. Então, esses são os números primos e os números compostos desta questão. A questão 2, que também se encontra na página 116, diz: dentre os números que correspondem à soma dos pontos obtidos no lançamento de 3 dados comuns quaisquer, quais são os números primos? Ele quer saber quais números primos são possíveis de se obter com o resultado de 3 dados comuns. Lembrando que quando ele fala de dado comum, ele fala do dado hexagonal, que é aquele de 6 faces. Então, é possível a gente encontrar o número 3, que é o número primo. É possível a gente encontrar o número 5. É possível encontrarmos a soma 7, a soma 11, 13 e 17. Esses são os resultados primos que podemos obter ao somar os resultados obtidos no lançamento de 3 dados comuns. Na página 116, também tinha ficado para resolver a questão de número 3, que diz: usando os critérios de divisibilidade, Jonas percebeu que o número 223 não é divisível por 2, por 3, nem por 5. Suspeitando que 223 fosse primo, Jonas dividiu por 7, por 11, 13 e 17, como podemos ver nos resultados. Após efetuar as divisões, Jonas concluiu que o número 223 é primo. Você concorda com ele? Justifique a sua resposta. Então, galera, o número 223, ele é primo sim, né? E nós sabemos que se a gente for dividir 223 por qualquer número da sequência dos primos,
A partir do divisor 17, a gente obtém o quociente menor que esse divisor, certo? Vejam, 223 dividido por 17 dá igual a 13. 13 é menor que 17. Essa é a justificativa dessa questão. Próxima questão é a questão 4, que se encontra na página 116. Entre os números primos usados para criptografar uma mensagem eletrônica, há alguns que recebem o nome de primos seguros. Para saber se um número primo é seguro, devemos subtrair dele uma unidade e dividir o resultado por 2. Ou seja, para sabermos se um número é primo seguro, basta a gente diminuir 1 e dividir por 2. Se o resultado for um número primo, o número considerado é primo seguro. O exemplo que essa questão traz é o número 17. 17 menos 1 é 16. 16 dividido por 2 é 8. 8 é um número composto, não é primo. Então, 17 não é primo seguro. E a questão pede para verificar se os números indicados são seguros e assinale com X. O primeiro número é o 43. Como eu falei antes, para saber se ela é seguro, a gente vai diminuir 43 menos 1, que é igual a 42. Depois disso, a gente vai dividir esse resultado por 2. 42 dividido por 2 é igual a 21. 21 não é primo, então o número 43 ele não é primo seguro. Próximo é o número 71. 71 menos 1 é igual a 70. 70 dividido por 2 é igual a 35. 35 não é primo, logo o número 71 também não é primo seguro. O próximo número é o número 59. 59 menos 1 é igual a 58. 58 dividido por 2 é igual a 29. 29 é primo, logo o número 59 é um número primo seguro. O próximo número da sequência é o número 107. 107 menos 1 é igual a 106. 106 dividido por 2 é igual a 53. 53 é um número primo, logo o número 107 é um número primo seguro. E por fim, temos o número 151. 151 menos 1 é igual a 150. 150 dividido por 2 é igual a 75. 75 não é primo, logo o número 151 não é primo seguro. Essa foi a última questão da página 116. A próxima questão é a questão 5 da página 117. A questão 5 diz: usando o quadro a seguir, empregue o crivo de Eratóstenes e determine os números primos da sequência de 1 a 140. Galera, o quadro já está riscado. No crivo de Eratóstenes diz o quê? Risque o número 1, como a gente fez aí, e você vai fazer isso no seu módulo, vai riscar o número 1 do mesmo jeito que está nessa imagem, vai circular o 2 e vai riscar todos os números pares maiores do que 2. Feito isso, você vai circular o número 3 e vai riscar, né, os múltiplos do número 3 e assim por diante. Observem a sequência e façam do mesmo jeito no quadro do livro de vocês. Circula o número 5 e
passa um risco em todos os seus múltiplos. Acompanhe a sequência que está aí no quadro. Na questão 5 diz assim: agora determine dois números primos cuja diferença seja igual a. Item A, 1. Se a gente fizer 3 menos 2 é igual a 1. 3 é primo e 2 também. Então, 3 e 2. Isso é só uma sugestão. Você também pode fazer usando outros números. O item B, ele quer a diferença de dois números primos, de modo que o resultado seja 2. Um exemplo pode ser o número 5 e 3, 5 menos 3, 2. Ou também você pode fazer 13 e 11, porque 13 menos 11 é igual a 2. No item C, ele quer a diferença 4. Você pode usar, por exemplo, 47 e 43. 47 menos 43, 4. E no item D, ele quer a diferença 8. Você pode usar como exemplo os números 139 e 131. Ambos são primos, e se você diminuir 138 menos 131, dá igual a 8. Continuação da correção, página 117, questão 7. Complete as frases a seguir com as palavras primo, divisor e múltiplo. O número 11 é divisor do número 33. Logo, o número 33 é múltiplo do número 11. Além disso, o número 11 é um número primo. Então, fica o seguinte: o número 11 é divisor do número 33, logo, o número 33 é múltiplo de 11. Além disso, o número 11 é um número primo. Na página 117 também temos a questão 8.
Galera, o nosso conteúdo da aula de hoje é ideias de frações. Esse assunto, ele não é novo. Você já tem um conhecimento sobre o que é uma fração. Então, galera, o que é uma fração? Uma fração, ela é uma forma de representar uma quantidade a partir de um valor. Certo? Então, por exemplo, se você tem uma pizza de 8 pedaços e consome 2, né? Eu posso empregar nisso uma ideia de fração. Vamos ver um exemplo. Nós temos aí um retângulo que foi dividido em 4 partes iguais. Vejam, dessas 4 partes, a gente pintou 3 de verde. O total de partes a gente chama de denominador da fração. No caso aí, nós temos 4 partes. E a quantidade que foi considerada, ou seja, que foi pintada, a gente chama de numerador, que é o número que fica em cima da fração. Vejam. Então, eu fiz uma representação de uma fração através de um desenho, né? A gente tem aí um retângulo, dividi em 4 partes, dessas 4 eu pintei 3, ou seja, eu considerei 3. Lembrando, o número que está em cima, que é a quantidade que foi pintada, é o numerador. O número que está embaixo, que representa o total de partes que a figura foi dividida, é o denominador. É importante que vocês anotem no caderno de vocês esses detalhes. Também é possível a gente fazer a leitura dessa fração. No caso aí, a gente tem a fração 3 quartos. 3 quartos. Beleza? Continuando. Como eu falei há pouco tempo, é possível a gente fazer leituras de frações. Vejam alguns exemplos. 1/2, né? Sempre que o denominador é 2, quer dizer a metade. Por quê? Porque uma fração, ela representa uma divisão. Anotem essa observação. Uma fração, ela representa uma divisão. Então, sempre que o denominador é 2, quer dizer que é a metade. Então, aí temos o meio. Próxima, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 e 8/9. Aí nós temos frações cujo denominador são números menores do que 10.
Galera, nós temos frações com denominador maior que 10, porém, não sendo fração decimal. Quando isso acontece, a gente lê o numerador, lê o denominador e acrescenta a palavra avos. No primeiro caso aí, a gente tem 7 11avos. No segundo caso, 10 15avos. Então, sempre que o denominador é maior que 10 e a fração não é decimal, a gente lê o numerador, lê o denominador e acrescenta a palavra avos. Galera, em caso de dúvidas, me procurem no grupo do WhatsApp, podem ir no privado, eu aguardo vocês. Muito obrigado pela atenção.